Olá, bem-vindo ao módulo 20 do nosso curso de evolução. Esse módulo será sobre tipos de estruturação populacional. No módulo passado, nós vimos como que nós podíamos medir a quantidade de diferenciação entre as populações usando o FST, quando fosse a variância, ou o GST, quando fosse a heterozigosidade. Os dois davam mais ou menos o mesmo resultado. Eu falei também que existia um equilíbrio entre a diferenciação causada pelo endocruzamento e a deriva nos lugares das populações e o fluxo gênico, que tentava homogeneizar as populações. Nesse módulo, nós vamos ver de que várias formas as populações ficam estruturadas. Para isso, vamos começar com um modelo teórico bonitinho. Eu tenho três populações, A, B e C, que estão distribuídas no espaço dessa forma mesmo, A está mais próxima de B do que de C, que eu tenho probabilidades. Probabilidade de A com A é a probabilidade de que quando dois alelos se encontrem para formar a próxima geração, os dois tenham vindo da população A. Da mesma forma, PB com B, PC com C, ou seja, é a reprodução que está acontecendo dentro de cada subpopulação. PA com B é a probabilidade de que quando dois gametas se encontrem, um tenha sido da população A e outro tenha sido da população B. Quando que vai acontecer isso? Quando tiver um migrante. Ou um A que foi para o B, e aí ele levou o alelo A, ou um B que foi para o A, e aí ele levou o alelo do B. E P de A com C é a probabilidade de que um indivíduo do A tenha ido para o C, ou do C tenha ido para o A. A diferença de PA com B para PA com C é a distância. Ok? Então temos o nosso modelo. Vamos então ao primeiro caso. Imagina que a probabilidade de A com A seja 100%, B com B 100%, C com C 100%. Mas A com B, B com C ou A com C seja zero. Que situação é essa? É isolamento. Significa que não há fluxo gênico entre as populações. Para mostrar esse negócio de uma maneira mais lúdica, vou mostrar para vocês o nosso modelo lúdico que eu fiz com pecinhas de War e usando gravação stop motion. No caso de populações isoladas, o que a gente observa? Os vários indivíduos com os vários alelos dentro de cada grupo, que são esses quatro áreas na América do Sul do jogo de War, não passam de um lado para o outro. São populações isoladas. No segundo caso, é o contrário. Probabilidade de A com A é igual a de A com B, que é igual a de A com C. Ou seja, a chance de quando dois alelos se encontram não depende da localidade geográfica, não depende de nada. Todos eles têm a mesma chance de se encontrarem. Isso significa que é só uma população. E nós chamamos isso de pamixia. Então, no nosso modelinho do OR, vocês veem que está todo mundo indo para tudo que é lugar sem nenhuma restrição. Para dar um exemplo para vocês, vou mostrar o trabalho feito com esse peixe. Esse peixinho foi estudado pelo grupo do Brian Bowen, que é lá do Havaí, e eles tinham, de acordo com as ilhas do Pacífico, padrões de coloração diferentes. Então, eles pensaram, será que eles são espécies diferentes? Ou pelo menos populações muito bem diferenciadas? Então sequenciaram o DNA mitocondrial desses peixinhos e o que eles observaram? Essa rede de haplótipos. E aí eu vou apresentar a vocês uma rede de haplótipos. Não sei se vocês já conhecem, uma rede de haplótipos é uma representação muito elegante das diferenças entre as sequências de DNA de mitocondrial em geral entre localidades. Como é que funciona? Cada bola é uma sequência de DNA. Quando duas bolas são idênticas na sequência de DNA, exceto por um SNP, um nucleotídeo que trocou, eu ligo elas com um tracinho. O tamanho da bola é o número de vezes que aquele haplótipo foi encontrado. Então, uma bola grande significa que foram encontrados vários indivíduos com aquele haplótipo. E dentro de cada bola, vocês veem que funciona como se fosse uma torta. As cores da torta são as localidades. Então vocês podem ver que a bola maior que aquela que está no meio, ela foi encontrada em todas as ilhas. Ou seja, não havia diferenciação entre as ilhas. Então, apesar de ter uma diferença na coloração dos peixinhos de acordo com a ilha, geneticamente
o que existia era a pamixia. Mostrei para vocês, portanto, dois opostos. Ou é tudo separado, que é isolamento, ou é tudo igual, que é pamixia. Agora vamos ver o meio. Quando não é nem isolamento nem pamixia, a gente fala que a população está estruturada. Mas existem várias maneiras de estruturação. Vamos ver a primeira. Uma maneira de você ver a relação que existe entre fluxo gênico e distância geográfica é fazer um gráfico em que você usa uma medida que é FST dividido por 1 menos FST. Isso é uma maneira de normalizar o FST e correlaciona isso com a distância geográfica, em quilômetros. Ok? Então vamos para o nosso exemplo, o primeiro exemplo de estruturação. Nesse caso, a probabilidade de A com A é maior do que de A com B. Então, significa que existe estruturação. Mas a probabilidade de A com B é igual à probabilidade de A com C. O que significa isso? Que não depende da distância geográfica, correto? Porque depois ele prefere cruzar no mesmo lugar onde estava. P de A com A é maior. Mas depois que ele sai, ele tanto pode ir para o vizinho, que é P de A com B, como pode ir para o mais longe, que é P de A com C, com a mesma probabilidade. Esse modelo chama-se modelo de isolamento em ilhas, porque cada ilha funciona como uma coisa separada. Então, uma coisa que se observa muito é quando um animal tem uma capacidade de dispersão muito grande. Por exemplo, gaivotas. As gaivotas preferem ficar na ilha em que elas nasceram. Mas às vezes o lugar para colocar ninho começa a ficar lotado. Então elas têm que sair. Uma vez elas saem, elas podem ir para qualquer lugar, porque elas conseguem voar pra caramba. Elas não vão necessariamente para a ilha mais próxima, elas podem ir para uma ilha mais distante. O que vai definir, na verdade, é achar lugar para fazer o ninho. Então as gaivotas estão estruturadas em ilhas. No nosso modelo WOR, o que nós observamos é que começa meio estruturado e vai tendo alguns migrantes. Então tem uma pecinha preta que sai da Argentina para emigrar. Um exemplo disso é o caranguejo-sá. O caranguejo-sá, o Cides cordatus, foi estudado ao longo de toda a costa brasileira, desde lá do norte do Brasil até o sul. A dispersão do caranguejo não é tanto feita pelo adulto, mas sim pelas larvas. As larvas são planctônicas, elas ficam muito tempo na coluna d'água, então se esperaria que a dispersão do caranguejo dependeria das correntes. Como tem uma corrente que vai da África para o Brasil, que é a corrente equatorial, quando ela chega no Brasil, ela se divide em duas, a corrente do norte do Brasil, que vai parar lá para o Amazonas, depois vai parar no Caribe, e a corrente do Brasil, que é a corrente que desce. Como a dispersão é feita por larvas, se pensava que o grupo ao sul de Natal e o grupo ao norte de Natal seriam diferenciados. Só que quando foram feitas as análises, primeiro, a diferenciação entre as localidades foi baixíssima, foi quase pamixia. Mas quando se compararam vários modelos de estruturação, o modelo que mais bem explicou a distribuição dessa espécie era o modelo de isolamento por ilhas. Ou seja, apesar das larvas serem planctônicas, a corrente do Brasil e a corrente norte do Brasil não estavam tendo um efeito na diferenciação das populações. Então, a conclusão do artigo foi de que o caranguejo-sá na costa do Brasil está distribuído com estruturação em ilhas. O próximo modelo, a chance do A com A é maior do que as outras, por isso a gente diz que a população está estruturada. Porque se a de A com A fosse igual às outras, seria pamixia. Então, como A com A é maior que as outras, está estruturada. Só que P de A com B é igual a P de B com C, mas é maior do que P de A com C. Ou seja, é mais provável ter dispersão ou migração entre populações vizinhas do que entre populações distantes. Então, nesse caso, um papel importante é a distância geográfica. E por isso nós chamamos esse modelo de isolamento por distância. Então, no caso nosso das pecinhas do OR, vocês veem que as pecinhas estão se dispersando, de vez em quando uma peça vai dar lá longe, essa pecinha preta que foi dar na Venezuela, mas a maior parte das vezes é só para os vizinhos. Um exemplo disso é uma planta chamada flor de macaco.
Essa planta tem uma distribuição grande e quando foi feita uma análise genética das populações dessa planta, se observou uma correlação super bonita entre FST dividido por 1 menos FST e distância geográfica. Então, claramente, essa planta tem um modelo de dispersão de isolamento por distância. Uma coisa interessante que os autores fizeram, esse foi um trabalho feito com microsatélites, eles usaram uma técnica chamada análise de atribuição. Vocês estão vendo aqui várias barrinhas, cada barrinha dessas é uma planta. Cada barrinha é uma planta. E a cor de cada barrinha indica qual é a probabilidade dela pertencer ao primeiro grupo ou ao segundo grupo. O que nós vemos é que as plantas mais ao norte, todas eram mais ou menos homogêneas de um grupo, e as mais ao sul eram mais ou menos homogêneas do outro grupo. Mas entre o norte e o sul vai acontecendo um gradiente, vocês vão vendo como que a cor vai ficando. Ela começa de uma cor só, fica com 2 cores, aí vai aumentando a segunda cor até que fica só a segunda cor no fim. Isso é claramente um sinal de isolamento por distância. O próximo modelo de isolamento é muito parecido com o anterior. P de A com A é maior do que P de A com B. P de A com B é igual a P de B com C, mas não tem P de A com C. Ou seja, não tem como sair do A e chegar no C. Para um alelo sair do A e não chegar no C, ele tem que fazer uma parada em B. Ou seja, nesse modelo, você tem que fazer baldeação. Esse modelo é chamado Stepping Stones. Stepping Stones são aquelas pedras nos jardins japoneses em que você tem que botar uma pedra, pisar numa pedrinha, pisar na outra, depois pisar na outra. Não sei se vocês já viram, são as pedrinhas assim que dizem para você onde que você vai pisar, para você não pisar na grama. Elas chamam-se Stepping Stones. E quem desenhou esse modelo conhecia bem esse negócio de jardim japonês e colocou esse nome. Então você olhando, no nosso caso do joguinho do War, as pecinhas estão se movendo lá, e nenhuma pecinha vai da Argentina para a Venezuela sem ter primeiro passado por um dos seus vizinhos. Então, isso é o modelo de Stepping Stones. É um modelo muito difícil de testar porque é muito parecido com o isolamento por distância. Se você fizer um gráfico de isolamento por distância, fica muito parecido. A diferença é que no isolamento por distância vai ser mais ou menos uma linha reta. No Stepping Stones vão ser várias pequenas linhas. Uma linha do primeiro passo, uma linha do segundo passo, uma linha do terceiro passo. Quer ver um exemplo legal? Foi feito um estudo com mosquitos do gênero Anopheles, causadores da malária, na Tanzânia, na África. Uma das espécies era mais ou menos resistente ao inseticida e a outra não era. O que se observou? A espécie que era resistente ao inseticida tinha um isolamento por distância. A dispersão desses mosquitos é feita pelo vento, basicamente. Então ela era resistente ao inseticida, o inseticida não era uma barreira geográfica para ela, então era basicamente isolamento por distância. Já a outra espécie, que era sensível ao inseticida, ela formava pequenos grupos de dispersão que eram interrompidos por áreas de borrifação de inseticida. Então, por exemplo, para ir do continente até a ilha de Pemba, tinha que passar primeiro por Zanzibar. E para ir da parte sudoeste para a parte nordeste do continente, tinha que passar pela área de Kisawasawa. Então era claramente, vocês podem ver esse gráfico de isolamento, vocês veem que numa era um isolamento por distância clássico e na outra são várias barrinhas mostrando diferenciação. Resumindo então, eu tenho de um lado total isolamento, do outro total pamixia. Eu tenho isolamento por ilhas em que começa um pouquinho, aumentando a diferenciação e depois não aumenta mais com a geografia, porque não depende da geografia. Eu tenho isolamento por distância, que vai aumentando a diferenciação conforme vai aumentando a distância. E eu tenho Stepping Stones, em que diferencia um pouco, depois fica parado, depois diferencia um pouco, depois fica parado, que são as pedrinhas que as populações vão parando para poder passar. No próximo módulo, ela vai chegar, a nossa queridinha, a seleção natural. Não perca! Tchau!